Você possui alguma fissura ou trauma emocional? Você já passou por uma situação desconfortável na sua vida e que de alguma forma você ainda tem ela com você? Pois bem, é nisso que eu quero falar com você nesse vídeo. Eu quero te apresentar os passos necessários para você curar e mesmo se refazer diante de algo que você tenha vivido. E basicamente, uma coisa que eu passo inclusive nos meus treinamentos é um conjunto de 5 etapas para que você de fato possa virar a chave. A primeira delas é reconhecer e entender a fissura emocional ou trauma que você viveu. Talvez isso possa parecer simples, mas na prática isso não ocorre. Por quê? Muitas pessoas teimam em admitir e mesmo considerar que viveram algo. Às vezes é causar uma subrelevância de algo que viveu, justamente para não tocar naquele ponto. E aí acaba-se muitas vezes criando um grande problema, porque a pessoa sabe que viveu algo, mas era como se estivesse negando aquilo. Então o primeiro passo para você entender é justamente compreender a lógica de que se você passou por algo, admita esse algo. Admita para que você possa se ver em uma situação de reverter e cuidar daquela ferida. Se eu fizer uma análise sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo, sobre qualquer fissura física ou algum dano físico, é natural que você entenda que ali foi feito sim um dano, tem ali um machucado. E aí esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero considerar aqui com você nesse vídeo é começar a compreender o seguinte: olha, eu entendo que eu tive uma fissura emocional, eu entendo esse trauma. E o segundo passo é você reconhecer a necessidade de se tratar, a necessidade de reconsiderar aquilo que aconteceu. E aí é justamente você dizer o chega, é você dizer o basta, para algo que você de alguma forma sabe que lhe faz mal, mas que até então você não tem tanto desejo assim de agir ou de mudar. Então, depois de você ter entendido, você fala assim: olha, chega para mim, eu não quero ter mais isso dentro de mim, eu não quero carregar esse peso, eu não quero carregar essa dor. É a segunda etapa que você tem que levar em consideração. A terceira etapa que você deve entender aqui é justamente considerar aquela pessoa que te fez mal. De forma bem simples, eu tenho que considerar para você a seguinte coisa. Bom, todos nós somos dotados, obviamente, do livre-arbítrio. Nós podemos fazer aquilo de bom e eu não preciso necessariamente refazer determinado cenário ou determinado aspecto. Porém, você não pode, isso que eu quero chamar a tua atenção, julgar que o comportamento de todas as pessoas diante de um trauma vai ser idêntico. Que todas as pessoas deveriam se comportar assim como você se cometesse algo de errado. Você deve compreender que todos nós recebemos aquela trauma, aquela fissura, sem muitas vezes tenha pleno discernimento ou como reagir diante dela. Então, quando você começa a considerar aquilo que outras pessoas fizeram, elas fizeram diante daquilo que elas tinham dentro delas. É necessário você entender que se uma pessoa, por exemplo, vamos imaginar aqui diante da fissura emocional de uma traição, se a pessoa teve os sentimentos ou a perda da confiança quebrada em determinado momento da vida dela, é natural que ela possa vir a quebrar a confiança de outras pessoas no futuro, porque ela viveu em si uma fissura emocional de traição. Então, para ela, aquilo ali talvez não seja tão ruim assim. E eu não estou querendo defender ninguém, mas só estou querendo que você consiga compreender com essa mensagem é que aquela pessoa, ela também foi vítima. Ela foi traída alguma vez e quando ela trai, ela simplesmente está repetindo um padrão que ela aprendeu e que para ela pode vir a ser normal diante de tudo aquilo que ela viveu e aprendeu. Então, se ligue nisso. É você começar dentro desse processo de se restabelecer, entender que a outra parte, talvez em determinado momento da vida, tenha sofrido de algo semelhante ao que fez com você. Então guarde bem isso. O quarto elemento é você ressignificar. E aí, aproveitando a brecha do terceiro passo,
dentro desse processo de ressignificação é você procurar reescrever essa história, reescrever diante de um aprendizado, reescrever nos mesmos personagens, mas colocando aquela pessoa dentro de um papel onde ela também foi vítima, ressignificando, te mostrando, olha, o quanto me tornei melhor a partir de tudo isso que eu vivi. Quando você muda o teu foco, muda dentro daquela perspectiva de algo ruim e consegue transformar para algo bom, você está alimentando a tua mente, as suas emoções com algo completamente diferente. Enquanto você é vítima, existe um algoz. Enquanto você é vítima, você perdeu, você tem algo negativo carregando dentro de si. E aqui o meu convite para você é justamente o contrário, para que você consiga compreender o lado positivo de tudo isso que você viveu. Que seja uma pequena coisa, mas canaliza o teu foco, a tua atenção para essa pequena coisa de positivo que você viveu, ao invés de todas as outras dores que aquele momento te proporcionou. E aí, o quinto e último passo para você se curar dessas fissuras emocionais é justamente entender que quando você se limpa de todas essas dores, se limpa de todos esses traumas, o que fica é a imagem e a lembrança daquela criança. Aquela criança que não teve nenhum trauma, aquela criança que veio na sua pureza, aquela criança que veio na sua ingenuidade e aquela criança que não tem que repetir determinados comportamentos que foram feitos junto a ela. Então, quando você traz essa perspectiva de uma nova vida, é saber e compreender o seguinte: a partir de agora, você é essa pessoa que perdoou, você é essa pessoa que conseguiu dar um passo adiante sem ter que ficar remetendo ao passado. É aquela pessoa que pode construir o futuro com vistas naquilo que se faz hoje. Então, tenha em mente que tudo aquilo que você fizer hoje, livre de pensamento do passado, obviamente, tenderão a te trazer um novo panorama, uma nova perspectiva para a sua vida no futuro. Então, essa mensagem eu quero que você comece a compreender. E eu quero revisar aqui rapidamente para você. Primeiro, ter ciência que você teve uma fissura. Segundo, desejo de mudança. Terceiro, você compreender o papel de vítima da outra parte. Quarto, ressignificar a sua história. E quinto, você poder assumir essa nova identidade. Então eu quero agora que você dê a curtição nesse vídeo e comente aqui embaixo o que você achou. A sua opinião é muito importante para mim. Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.